Hoje eu não vou falar sobre o governo, sobre o qual tanto temos falado aqui e onde falou demoradamente e com profundidade, como sempre, o senador José Medeiros. Embora pudesse dizer aqui que, sobre o tema que vou falar, tem pontos de contato, porque tem relação com a Venezuela, com quem o governo recém-saído tem afinidades. E então eu quero falar sobre o novo e sério impasse que estamos vivendo em relação ao Mercosul. O nosso tão esperado, mas tão adiado quanto ao funcionamento do Mercosul. Porque o Mercosul está vivendo, senhor presidente, um momento de prova de ordem política. Na última semana, o presidente do Paraguai, Horácio Cartes, fez um discurso no seu Congresso alertando para a violação de direitos humanos pelo governo de Nicolás Maduro, o que vem acontecendo há muito tempo. Disse ele: o mundo é testemunha dos abusos sofridos pelo povo da Venezuela, disse Cartes. A denúncia vinda de Assunção não é novidade, é lugar comum, mas se torna ainda e agora mais preocupante diante da previsão da Venezuela ocupar a presidência do Mercosul pelos próximos 6 meses. E esse é o meu tema, senhor presidente, esta ameaça da Venezuela assumir a presidência do Mercosul. Ora, sabidamente o conceito e o concerto do mercado comum do Cone-Sul vai muito além das trocas comerciais. O Mercosul é instrumento de salvaguarda das democracias do nosso continente, tão abaladas décadas atrás. Diz o protocolo de Ushuaia III que o compromisso com a promoção, defesa e proteção da ordem democrática, do Estado de Direito e suas instituições, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, são condições essenciais e indispensáveis para o desenvolvimento do processo de integração e participação no Mercosul. Para ilustrar, sabemos que o Senado dos Estados Unidos aprovou no último ano a imposição de um pacote de sanções contra o governo da Venezuela, em decorrência da violência e perseguição política. A Espanha também denunciou a terrível violação de direitos humanos no país. Na mesma esteira, o vice-presidente do Parlamento Europeu, responsável pela América Latina, o italiano Antonio Tajani, disse que a Venezuela representa um problema de direitos humanos que a União Europeia deve abordar. Segundo ele, na Venezuela falta democracia, não se pode fazer oposição a partir de prisões. Adiante, o Comitê contra a Tortura da Organização das Nações Unidas, da ONU, acusou a Venezuela de ser responsável pela tortura, maus tratos e humilhações em mais de 3.000 presos, ainda detidos após a onda de protestos do início do ano. A equipe da ONU apontou diversos fatos e citou números alarmantes sobre os muitos casos de abuso e a ineficácia do sistema judiciário venezuelano. O país atua como se vivesse um estado de exceção, disse a ONU. Segundo a organização Foro Penal Venezuelano, há casos de pessoas que são retiradas das celas, algemadas e penduradas no teto por mais de 12 horas e levadas depois para o cárcere La Tumba, onde são supervisionadas pela entidade policial que os torturou. Já por seu turno, a Human Rights Watch denunciou execuções extrajudiciais e detenções discricionárias na Venezuela. Organizações denunciam a apreensão arbitrária
de mais de 14 mil pessoas, das quais menos de uma centena foi formalmente processada por algum crime. A violação contra os direitos humanos tornou-se uma constante na Venezuela. Isso muito tem se dito, mas sempre vale repetir. Enquanto no Brasil vemos políticos presos, na Venezuela existem presos políticos. Bem diferente. Foi lá, e por isso lá existe praticamente uma centena de encarcerados por suas convicções ideológicas ou partidárias. Aqueles que possuem coragem de enfrentar o governo autoritário correm o sério risco de acabar na prisão. Nomes como Manuel Rosales, Leopoldo López, Daniel Ceballos e Antônio Ledesma tornaram-se conhecidos mundialmente depois de suas liberdades serem cerceadas por fazer oposição aos governos de Chávez e Maduro. Recebemos nesta casa no último ano, senhor senador Pedro Chaves, recebemos aqui Rosa Orozco, que teve uma filha assassinada por um integrante da Guarda Nacional durante a manifestação. E estiveram aqui as esposas de presos políticos que prestaram longos depoimentos na nossa Comissão de Relações Exteriores. Mitzi Capriles e Lilian Tintori de Lopes, que pediram ao Brasil que se levante e alce sua voz para ajudar cada vez a Venezuela a levantar as bandeiras da democracia e dos direitos humanos. Já passou da hora de ouvirmos os chamados de sofrimento e desespero do povo venezuelano. A situação é alarmante há muito tempo. O Brasil não pode se calar diante dos fatos. Nosso Ministério de Relações Exteriores, agora reorientado aos valores tradicionais de nossa diplomacia, precisa fazer valer o princípio democrático e de respeito aos direitos humanos do Mercosul. Assim, é com confiança que vemos a viagem do chanceler José Serra e do ex-presidente Fernando Henrique para o Uruguai, com vistas a discutir agora esta situação. É preciso verificar se a Venezuela fez a lição de casa, disse FHC. E aqui trato desses nomes ilustres da política brasileira à margem de simpatias partidárias, mas de solidariedade ao povo venezuelano. Sabemos, por intermédio do noticiário e pelas declarações das autoridades das Nações Unidas, da União Europeia, dos Estados Unidos, da Espanha, além de relatórios de observadores e experts de ONGs internacionais, que Caracas está longe de ter feito a lição de casa. E é onde quero chegar neste pronunciamento, nosso problema é que o bloco não pode ser presidido por um país que viola os princípios básicos de fundação do Mercosul. E é a ameaça do presente momento. Sentindo-se intimidada, a Venezuela passou a atacar o Brasil nos últimos dias, que teria, segundo eles, sofrido um golpe de Estado. E houve até a reorientação, dizem eles, da direita internacional, segundo o chanceler Delcy Rodrigues. Falta a essa ministra venezuelana, Delcy Rodrigues, um conceito mais apurado do que realmente significa direita na política. Além disso, é preciso deixar claro que nem Brasil nem Paraguai sofreram qualquer tipo de golpe. A remoção de Fernando Lugo em Assunção e o afastamento preventivo de Dilma Rousseff em Brasília, em ambos os casos, atenderam a ditames constitucionais. Vale lembrar que nem Paraguai, tampouco Brasil, possuem presos políticos encarcerados por perseguição ideológica. Uma vergonha que acontece, isto sim, em Caracas. Diante da posição do Paraguai e da posição de ceticismo do Brasil, a Argentina também esboçou nos últimos dias uma reação, e já estou encaminhando o final, senhor presidente,
esboçou a Argentina uma reação com a oferta do presidente Maurício Macri de presidir o bloco nos próximos meses, especialmente no período em que estaremos em negociações comerciais com a União Europeia. Portanto, além do Paraguai, agora a Argentina também toma uma postura mais firme frente às violações das regras do bloco cometidas pela Venezuela. O fato é que vemos uma gradual alteração de posicionamento dos membros do Mercosul. Vejo com satisfação a mudança de postura de alinhamento ideológico para uma frente legalista de manutenção e fortalecimento das regras e princípios do bloco. Lembremos que o Mercosul visa algo que vai muito além do comércio, que significa a manutenção da ordem democrática e o respeito aos direitos humanos. O Paraguai, há algum tempo, coloca-se na vanguarda desse processo. Agora é importante que conte com o apoio de Brasília e Argentina para que o bloco se torne algo além de uma ação entre amigos do mesmo clube ideológico ou cultura democrática. Então, os governos de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai têm diante de si, neste momento, uma grande oportunidade de afirmar ao mundo que o Mercosul possui princípios e fundamentos democráticos sólidos. A manutenção de uma Venezuela autoritária e injusta e, por que não, criminosa, pode ocasionar a implosão do bloco. É preciso uma solução alternativa, seja a prorrogação do mandato uruguaio ou mesmo a antecipação do mandato argentino. Cabe ao governo brasileiro, neste momento, equilíbrio, serenidade e seriedade para medir esse processo e fortalecer o Mercosul. Era o que tinha a dizer, senhor presidente Eduardo Amorim, senhores senadores. Obrigado pela tolerância de alguns minutos a mais, mas hoje estamos vendo que teve participante desta tribuna que, com o tempo de 5 minutos, levou 30 minutos, de modo que o meu tempo de 3 a mais não foi assim tão excessivo, senhor presidente.